Olá, estudante do oitavo ano, como você está? Tudo bem? Chegou a hora de nós estudarmos a semana 5 do PET 2 de Língua Portuguesa. Pegue o seu material, coloque o cabeçalho aí, semana 5, Língua Portuguesa, nome da escola, do aluno, do professor e vamos dar início. Nesta semana nós vamos praticar a leitura. Nós vamos abordar o tema crônica, que é um gênero textual. Vamos reconhecer as suas características. Vamos à apresentação. A crônica é um gênero textual curto escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, como por exemplo jornais, revistas. Eles têm uma coluna e cada dia da semana publicam esse tipo de texto. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, ou seja, relatam fatos do dia a dia. As características das crônicas é uma narrativa curta, usa uma linguagem simples e coloquial. O que é a linguagem coloquial? É a que nós utilizamos no dia a dia, sem muito planejamento, né? É como se fosse uma linguagem mais falada, mais oral. Presença de poucos personagens, às vezes nem há personagem. Espaço reduzido, o que é espaço? É o local onde ocorrem os fatos, né? Que pode ser um espaço bem pequeno. Temas relacionados a acontecimentos cotidianos, ou seja, do dia a dia das pessoas comuns. Tipos de crônicas. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, que apresenta enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Então, nós podemos destacar a crônica descritiva, que vai apresentar, né, ali partes em que vai haver a descrição de ambientes, né, ou de pessoas, e a crônica dissertativa, que vai haver ali uma parte em que aparece a tese, ou seja, a opinião do autor sobre determinado assunto que está sendo tratado. Além delas, nós temos também a crônica jornalística, que é a mais comum das crônicas da atualidade. São chamadas crônicas jornalísticas porque elas são produzidas para os meios de comunicação e utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Ela aproxima-se da crônica dissertativa, porque pode aparecer ali a opinião de quem está escrevendo. Seria a tese, né? Crônica histórica é a crônica marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos. Ela vai apresentar personagens, tempo e espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa, né? Como se estivesse mais contando uma história. Crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura e economia. Então, essa aqui já visa mais o humor, né? A diversão. Importante destacar e que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística que pode ser também ao mesmo tempo humorística, né? Ela pode ser escrita para despertar ali uma crítica e ao mesmo tempo apresenta também humor. Curiosidade. As crônicas costumam ser publicadas em jornais, revistas e blogs. Muitas vezes são criadas com base nos mesmos fatos relatados em notícias e reportagens ou apresentados em gêneros opinativos. No entanto, nas crônicas é empregada uma linguagem mais criativa e semelhante a um bate-papo, pois o objetivo principal delas não é informar ou persuadir, mas entreter o leitor, surpreendê-lo com um ponto de vista diferente, encantá-lo com um novo modo de expressar as ideias. Então está aí, esse é o gênero textual crônica, né? A principal função dela é entreter o leitor e apresentar um ponto de vista diferente para ele, e ao mesmo tempo encantá-lo com essa forma diferente, né, expressiva de utilizar as palavras. Vocês podem visitar aqui
esses links, né, para aprender mais sobre o gênero crônica. Vamos às atividades. Temos uma pequena crônica na questão 1. Trágico acidente de leitura. Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava. Quando de súbito a terrível palavra apareceu e ficou, plantada ali diante de mim, focando-me. Abscôndito. Que momento passei! Um momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto, como um duplo monstro misterioso e corcunda. O terrível silêncio do condenado ante o pelotão de fuzilamento, quando os soldados dormem na pontaria e o capitão vai gritar: fogo! Bom, tem uma palavrinha aqui que nós vamos descobrir nas atividades o significado dela, né? Essa crônica é de Mário Quintana, está na Nova Antologia Poética. Então, a questão 2, de acordo com a crônica, responda. Justifique o título do texto. O título do texto é Trágico acidente de leitura. Como que você justificaria? Por que que esse texto tem esse título? Porque, gente, olha bem, aconteceu que ele chegou aqui com uma palavra que ele não sabia, né? O significado, ele desconhecia o significado dessa palavra. Então, de repente, ele estava lendo e teve que interromper essa leitura devido a ter encontrado essa palavra que ele desconhecia. Número 3. Após ler o texto, fica claro que o narrador gosta de ler. Comprove essa afirmativa com frases do texto. Bom, então, vamos voltar aqui ao texto para comprovarmos que ele gosta de ler. Ele diz assim, olha, tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho, nem lia, deslizava. Vejam só, então esse trecho aqui, né, está comprovando que ele gosta de ler. Então, é o início do texto. Vamos à questão 4. Na expressão nem lia, deslizava, foi usada a linguagem conotativa, sentido figurado, ou denotativa, sentido real. Justifique sua resposta. Então, vamos voltar lá novamente. Nem lia, deslizava. Ele deslizava de verdade, literalmente, realmente? Ele estava deslizando? Não, ocorreu aqui o emprego da linguagem conotativa, ou seja, ela está no sentido figurado. Quer dizer o quê? Que ele sentia prazer na leitura, que a leitura fluía bem, que ele gostava muito de ler, né? Então, esse é o emprego da linguagem conotativa. Questão 5. No texto, a palavra abscôndito aparece em letra maiúscula. O autor fez intencionalmente? Justifique sua resposta. Então, vamos voltar lá. Aqui, conforme vocês podem ver, a palavra está em maiúscula, né? Por quê? Porque quando ele estava lendo, ele se deparou com essa palavra assim, que saltou para ele aos olhos, porque ele não a reconhecia. Então, ele pretendeu, ao colocar em maiúsculo, que essa palavra também saltasse aos olhos dos leitores, né? E vocês conhecem o significado dessa palavra? Qual que é o sentido dessa palavra? Abscôndito, né? Bom, segundo o dicionário, essa palavra significa oculto, escondido, né? É algo que está oculto, escondido. Vamos voltar. Bom, então terminamos aqui as atividades da semana 5. Eu espero ter auxiliado vocês a respondê-las. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.